Boa tarde, gente. Aqui sou eu, Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. Esta é a TV 247. Você está assistindo a quinta aula do curso mais animado, mais revolucionário, mais porreta do Brasil, que é este curso sobre Canudos, o Belo Monte do Antônio Conselheiro. Gente, só se fala desse curso Canudos e tudo quanto é canto. Vou na padaria, vou no bar, aqui nas redes sociais da TV 247, do Paz e Bem, todo mundo falando do curso. Hoje falei do curso no Giro das 11, meu programa lá na TV 247, todo mundo dizendo, não, mas eu estou assistindo, não estou sabendo, eu vou assistir, virou um burburinho. De fato, esse curso que tem um aluno muito especial, porque é um aluno que não pode assistir ao vivo, que é o nosso Lula, o nosso Lulinha, o presidente Lula. Então, ele assiste depois, por pendrive, mas é uma companhia que nos enche de orgulho, de alegria, acho que fica todo mundo feliz de saber, nossa, eu estou assistindo um curso que o Lula também está assistindo. Então, é muito especial, está sendo uma jornada muito especial, conduzida pelo professor Pedro Lima Vasconcelos, cientista da religião, historiador, hoje professor na Universidade Federal de Alagoas, já foi professor aqui na PUC de São Paulo, tem uma longuíssima trajetória e é talvez um grande especialista brasileiro na história de Canudos. Estamos falando da história de Canudos do ponto de vista da história propriamente dita, da religiosidade popular e das suas influências na formação da cabeça e do coração do brasileiro. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade conselheirista, e boa tarde ao nosso conselheiro Lula, conselheiro do Brasil, do mundo inteiro. Temos que ouvir os seus conselhos. Uma saudação toda especial ao nosso conselheiro Lula, tão injustamente atacado, e a prisão é a maior expressão dessa brutalidade. Mas vamos lá. Ficou cortando aqui para mim, porque é um vexame. A cachorrada aqui começa a latir, aí se eu não fecho o microfone, toda vez que... Funciona assim esse nosso esquema do Hangout. Toda vez que tem um barulho, a câmera abre onde está tendo barulho, que é a leitura do sistema, que onde está tendo barulho tem alguém falando. Então, os cachorros aqui começam a latir, aí eu não fechei o microfone e vem a imagem para cá, Pedro. E aí o Lula escreveu para mim outro dia, assim, que é assim, fala pro Mauro dar comida para esses cachorros pararem de latir. Mas eu dou comida, mas eles insistem em latir. Vou fechar o microfone para não acontecer isso. Vamos lá. Eduardo Henrique, reverendo Eduardo Henrique, participante ativo do programa Paz e Bem. Não, ele é participante tão ativo do programa Paz e Bem que a partir do domingo que vem ele assume a programação dominical. Ele vai fazer o programa Paz e Bem aos domingos. Eu vou dormir um pouquinho mais. Não vou acordar às 4 da manhã aos domingos. Vou acordar às 5h30, 6 horas. Vamos ver. Júlio Franco, todas as aulas aqui com a gente, na espera, todos nós. Jaiça Lima Santana. Pedro, uma das melhores alunas da classe. Se tiver lição de casa, ela vai fazer. Tenho certeza disso. Pergunta, inquira, é muito legal. Tem uma participação muito importante. A Maria Lúcia, grande amiga. A Núbia, outra grande amiga. Bom, aqui tem o seguinte, né, Pedro? A conversa é referida à aula e rola uma conversa intensa também entre as pessoas aqui na roda, é muito importante. A Sônia Mourão, são vários diálogos ao mesmo tempo. Luciano Santos, boa tarde, Luciano. Simone Monteiro, ansiosa para a aula começar. Eu também, vou falar bem pouco para começar logo a aula. Elvira Gonçalves, cheguei, boa tarde, conselheiristas. Doroteia Luz, também, lá de Palmas, tá? Na Quente Palmas, nessa tarde quente em Palmas. Aqui em Bertioga chove muito desde ontem, deu uma refrescada boa. Jorge, Luiz Fernando Barreto, Sara Medeiros, Regina Parenza, Cirlei Maria Zanin, Lorenza de Lanois Tumer. Nossa, muita gente elogiando o curso. Paulo de Oliveira, que está sempre junto com a gente, também elogiando o curso. Deodato Gomes Costa,
Dizendo, até que enfim me programei para estar aqui ao vivo. Legal, seja super bem-vindo. Deise Ribeiro, lá de Belém do Pará, Marilu Dias, Tarcísio Cordeiro, Maria Cláudia Junqueira, Gil Ferreira, Nildo Cardoso. Eu estou fazendo a chamada da classe para ver se está todo mundo presente, professor Pedro. É isso. Pascoal Felipe dos Santos de Osasco, Maria Fátima de Lima Vasconcelos. Ah, não dá. Muita gente. Minha irmã. Aluna, a sua irmã? Quem, sua irmã? Maria de Fátima Lima Vasconcelos. Opa! Falei o nome dela. Beijo, mana. Muita presença ilustre. Então, ó, muita gente na aula. Considere, todo mundo está com presença, tá bom? Todo mundo está com presença. Não vou convocar a presença de cada um. A aula de hoje, uma aula muito especial, muito aguardada, vocês vão ver. É a aula que vai tratar, o título oficial dela é O Pensamento e a Obra do Peregrino, uma análise da obra escrita de Antônio Conselheiro. Será realmente uma aula de grande revelação, é um mistério essa análise da obra escrita do Conselheiro. Mistério porque ninguém se dedicou a isso até hoje no Brasil seriamente, assim, de maneira aprofundada. Hoje nós vamos fazer esse mergulho juntos. O nosso curso, como sempre, a referência básica é o Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. Mandou para o Lula? Mandei para o Lula. Já está no correio. Então tá bom. O presidente Lula está indo com seu exemplar e tudo. Com autógrafo? Com dedicatório e tudo. Não sabia nem que palavras usar, mas foi. Então, essa referência básica. Na aula de hoje, uma outra referência muito importante é esse box, essa caixa. São 2 livros. Inclusive, a capa do programa de hoje vai ter numa parte a imagem dessa capa e na outra uma imagem bem bonita do Antônio Conselheiro. Então, isso aqui é autoria de Pedro Lima Vasconcelos. Ele é o autor desse Antônio Conselheiro por ele mesmo. São 2 volumes dessa caixa, desse box. Um volume que é sobre o qual nos dobraremos hoje. É um texto de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, volume 1, Apontamentos dos Preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo para a Salvação dos Homens, volume 1, e o volume 2, que é a análise que o Pedro fez da obra do Conselheiro. Volume 2, Arqueologia de um Monumento, os Apontamentos de Antônio Conselheiro, está aqui. A terceira obra de referência bibliográfica de hoje é de um ex-colega do Pedro nas faculdades de teologia aqui de São Paulo, acho que na PUC, né, e na EDT, Escola Dominicana de Teologia. Foi meu professor, um dos maiores teólogos do país, Alexandre Otten. Vai ter não apenas a referência do texto dele na biografia, como o link para quem quiser ler. É um artigo dele que é um resumo da tese de mestrado do Alexandre Otten. Doutorado. Toda vez que ele falar Alexandre Otten, pode ler, porque é bom demais. É isso, né, Pedro? Exatamente. Vamos embora. Apenas corrigindo o detalhe da tese de doutorado do Otten. Eu falei o quê? Mestrado? Mestrado, foi. Mas aí vamos dar as vênias adequadas a esse trabalho absolutamente pioneiro, fundamental e injustamente esquecido, pouco conhecido. Professor, a aula é sua. Então vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a toda a comunidade reunida em torno deste tema fundamental. E hoje, como o Mauro já colocou na abertura, o convite é que nós façamos um mergulho no interior, até onde isso é possível, da personagem, nas raízes mais profundas de uma trajetória de alguém que marcou a vida do povo mais pobre do sertão brasileiro ao longo do século XIX, que foi Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Essa figura que Euclides da Cunha tanto vilipendiou, transformando-a numa caricatura que serviu muito bem aos propósitos da obra Os Sertões. Dela deveremos tratar daqui a 2 encontros.
E aí vamos encontrar com mais detalhamento, né, qual é o perfil, o formato e o lugar que Euclides atribui a Antônio Conselheiro na construção, na arquitetura de Os Sertões. Mas hoje, justamente o convite é que nós passemos ao largo de Euclides e procuremos recuperar traços dessa figura ímpar, surgida no interior do Ceará, em março de 1830, e que desenvolve uma trajetória ao longo da vida absolutamente peculiar, inusitada, surpreendente, sob tantos e tantos pontos de vista. A produção literária, sobre a qual deveremos consagrar uma parte do tempo mais ao final, ela surge já nos últimos anos da vida do Conselheiro, quando ele está instalado no Belo Monte, liderando a sua grande obra, que é justamente a viabilização de uma cidade que, a partir de uma outra lógica, possibilite o bem, a alegria, a satisfação aqui e a salvação no além, após a morte. Essa é a grande obra que o Conselheiro legou para a sua gente, para o Brasil, enquanto um modelo, enquanto uma alternativa de concretizar a utopia de que falávamos na última vez. Né? Mas o presente era grande demais, e o presente era significativo demais para ser acolhido, para ser aceito pelas elites brasileiras que não mediram esforços para destruir o presente que essa alternativa representava. Bem, então vamos tratar da figura do Conselheiro. Eu vou aqui, obviamente, me ater a alguns elementos apenas, mas eu tomo a liberdade de lembrar mais uma vez uma obra que pode nos ajudar bastante, né, no percurso, ou no acompanhamento dessa trajetória que o Conselheiro vivenciou e que foi citada na nossa segunda aula, no nosso segundo encontro, a biografia do Conselheiro, escrita por Vicente Dobroruca, Antônio Conselheiro, o Beato Endiabrado de Canudos. Mas vamos lá. Antônio Conselheiro viveu, como eu dizia, desde 1830 até 1897. Ele nasceu no Ceará, na cidade de Quixeramobim, bem no interior, bem no centro do estado, em termos geográficos, um sertão quente, ali no Ceará. A casa em que ele viveu ainda existe. Eu tive um prazer muito grande em conhecer essa cidade e esta casa o ano passado, convidado que fui por moradores de Quixeramobim, que cultuam a memória do Conselheiro, para participar numa oportunidade ou num evento organizado na cidade, e queria, nesse momento, mandar uma saudação a pessoas de lá que compõem esta nossa comunidade aqui. Eu tenho notícias disso. Então, a casa em que o Conselheiro viveu boa parte do tempo ali da sua infância, juventude, primeiros anos da vida adulta, ainda existe, está sendo recuperada pelo governo do Estado neste momento. Essa trajetória, né, que vai de Quixeramobim, 1830, ao Belo Monte, 1897, quando o Conselheiro falece, 15 dias antes de a guerra terminar, a guerra contra o Belo Monte terminar. Essa trajetória, para efeitos didáticos aqui, nós poderíamos dividir em 3 momentos principais, momentos esses desiguais em termos de tamanho, mas isso aponta não
como Euclides venenosamente quis sugerir que o destino dessa trajetória era a vagabundagem, mas não. A trajetória do conselheiro, vivida nessas 3 etapas, justamente vai fazer dele esta figura referencial que acabou se tornando para milhares e milhares de pessoas, e principalmente aquelas que foram viver com ele, fazer com ele e morrer com ele no Belo Monte. Fazer com ele o Belo Monte, viver com ele o Belo Monte e morrer pelo Belo Monte com ele. A primeira etapa, poderíamos dizer que ela se compõe fundamentalmente dos primeiros 40 anos da vida dele. Portanto, até mais ou menos o ano de 1870. E nesses primeiros 40 anos, aconteceram muitas coisas entre triviais e diferenciadas. E coisas, ao mesmo tempo, as duas coisas, triviais e diferenciadas, que vão justamente desembocar nas fases subsequentes. Então, vejamos. Antônio Vicente Mendes Maciel. Maciel é uma família tradicional no Ceará sertanejo, e envolvida a família em lutas intestinas contra outra família, a dos Araújo. E nessas lutas, muitas mortes aconteceram. O próprio conselheiro, ainda na sua mais tenra infância, foi testemunha de assassinato, né, envolvendo justamente as lutas entre essas famílias. Ou seja, um cenário da violência, né, da violência mais brutal, né, já recebe, né, Antônio Conselheiro de maneira muito intensa. Outro aspecto tem a ver com o falecimento de sua mãe, também na sua infância mais tenra, né, e o novo casamento de seu pai, e uma relação difícil que o futuro conselheiro haverá de ter com sua madrasta. Seu pai, Vicente, era proprietário de um armazém na cidade de Quixeramobim, justamente, que ficava nesta casa da qual fiz referência, e em algum momento o pai pretendeu que o conselheiro se tornasse padre. Para tanto, colocou-o para estudar com o padre da cidade. E esse será um elemento fundamental, porque o conselheiro adentra o universo, vamos chamar assim, da cultura letrada. Claro que nas condições, nas possibilidades, nos limites que havia no sertão. De toda forma, haverá testemunhos que dirão que, em função disso, ele se torna um leitor ávido de tudo que lhe aparece nas mãos. Ele aprende um pouco de português, um pouco de francês, um pouco de matemática, um pouco de latim, né? Vai aprender aqui e ali noções, e que não serão poucas, de construção, diríamos hoje, engenharia, arquitetura, coisas do tipo, que serão responsáveis por ajudarem, por subsidiarem o conselheiro numa série de obras que ele vai empreender nas suas trajetórias, nos seus caminhos pelo sertão. Disso teremos que tratar mais um pouco depois. Bem, ele, obviamente, o conselheiro não se tornará padre, mas ele adquire esse gosto pelos livros, pela leitura, o que o faz justamente aí dotado de referências que o diferenciam junto à sua gente. Bem, mais adiante, já com seus 20 e poucos anos, ele perde o pai e acaba se tornando o responsável por tocar os negócios da família que já não iam bem. E justamente para isso, tocar os negócios, o conselheiro não era muito habilidoso. E com a situação já difícil, ele não consegue reverter esta situação e os negócios vão à falência,
algumas dívidas ficam em aberto, o conselheiro vai ter que resolver isso, penhorando, abrindo mão de bens. Esse momento, marcado por esta turbulência em particular, este momento fica ainda mais perturbado, digamos assim, por conta das dificuldades que o conselheiro terá no casamento. Ele se casa, nessa época, com uma senhora de nome Brasilina, e o casamento não é bem sucedido. Depois de alguns anos, Brasilina o deixa, foge com uma outra pessoa, o conselheiro se vê traído, né, no momento, então, que o vínculo matrimonial é desfeito por conta desse novo relacionamento que a Brasilina assume. Então, essas duas situações conjugadas no mesmo tempo certamente produzem um impacto muito grande na vida dele. Detalhe, faço um parênteses, conselheiro é traído pela mulher e vai assumir um novo caminho de vida. Euclides da Cunha é traído pela mulher e vai tratar de matar o amante da mulher, sendo morto, na verdade, na troca de tiros que o encontro entre os dois produziu. Aí eu pergunto, Mauro e comunidade, quem é que é o civilizado, né? Em tempos bolsonarianos, a honra, né, defendida pela bala, a moda de Euclides, tem todo elogio, né? Mas o caminho do conselheiro é o caminho de buscar uma nova direção, repensar a vida, levá-la adiante, na perspectiva do seu lema tão querido, Mauro, paz e bem. Muito, muito bonito, Pedro, isso, né? Você está apresentando um conselheiro que é absolutamente desconhecido do Brasil. Você está apresentando para o Brasil um conselheiro que o Brasil não conhece. É tocante, emocionante essa descrição, essa apresentação que você faz do conselheiro. De alguém culto. Pelo que eu entendi, ele não teve uma educação formal. Não. Não, ok. Mas, naquele contexto, a educação que ele recebeu, o acesso que ele teve aos livros, né, fez toda a diferença. Né? Então, não é que ele tenha feito faculdade, longe disso, absolutamente longe disso. Né? Mas ele teve algo que o diferenciou, que foi o acesso às letras, né? Num contexto em que a população, na sua quase totalidade, era iletrada. Bem, para você ver, Mauro, para vocês verem, membros da comunidade, esse acesso precário que pode parecer para nós, fez do conselheiro, do futuro conselheiro, me perdoem, toda vez que eu falar conselheiro, é por vice, porque ele ainda não é, né? Ele ainda é o Antônio Vicente Mendes Maciel. Mas esse acesso fez dele alguém capacitado, por exemplo, para, ao sair de Quixeramobim, depois da ruptura com o vínculo matrimonial e por conta também de que os negócios da família foram à bancarrota, como eu já disse, ele então sai de Quixeramobim e vai se estabelecer numa cidadezinha, em outra cidade, numa fazenda, em outra fazenda, realizando o quê? Trabalhando com o quê? Vejam, Mauro, como rábula, uma palavra que não sei se todas as pessoas conhecem, mas seria o advogado dos pobres. Alguém que lá no fórum atende às demandas das pessoas que não têm como contratar um advogado, um defensor público, diríamos. O conselheiro foi rábula em algumas vilas do Ceará. Ele se estabeleceu em alguns lugares como professor. Ele foi professor. O João Batista, lá de Canudos, né, membro aqui da comunidade, acredito que esteja aí participando agora ao vivo. Chegou atrasado, mas eu deixei entrar na aula. Ah, você deixou? Pois é, mas então vamos fazer homenagem a ele, que certamente ele chegou por boa causa.
ele me mandou uma matéria, que eu acho que ele repassei, Mauro, em que consta uma foto muito antiga das ruínas de uma fazenda onde havia o lugar onde o conselheiro dava aula. Né? Quer dizer, alfabetizava provavelmente as crianças, adolescentes e eventualmente outras pessoas ali das cercanias. Quando eu estive em Quixeramobim, as pessoas que ali me receberam me falavam disso também, dessa memória que existe na região sobre a atividade do conselheiro como professor. Por sinal, só fazer uma observação brevíssima, uma das pessoas que o recebeu em Quixeramobim, que é o Francisco Chagas da Silva Neto, está aqui, está assistindo a aula e está ao lado do nosso muito querido o João Batista, também conselheirista de raiz, João Batista Lima. Ele está funcionando aqui como um monitor. Enquanto você está dando aula, ele está explicando muitas coisas aqui para a comunidade. Ele esteve contigo em 2018 em Quixeramobim, te acompanhou na visita. Está aqui agora. Me recebeu a mim e a Tassiana, minha esposa, com muita atenção. E mais uma vez quero agradecer a ele e toda a equipe pelo momento especialíssimo que eles nos proporcionaram, visitando a casa do conselheiro, depois numa atividade de que participei, justamente tecendo homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Então, se não me engano, foi o Neto que me falou exatamente deste lugar próximo a Quixeramobim, onde o conselheiro se estabeleceu e ali exerceu a atividade de professor. Bem, sigamos adiante, porque há muita coisa para a gente falar. O conselheiro, veja, ele se estende, ele se estabelece em várias cidades. E aí já vai se delineando algo fundamental para o restante da vida dele, a segunda metade da vida dele, que é o caráter itinerante dessa segunda metade da sua vida. Porque ele vai para uma cidade, depois vai para outra, por uma razão, por outra, mas a vida dele nunca mais será estabelecida num lugar fixo. O lugar fixo que ele vai pretender será o Belo Monte, jamais mais lá para o fim da vida dele. De toda maneira, né, nessas andanças, ele acaba conhecendo uma artesã de nome Joana, e que era conhecida com o nome de Joana Imaginária. Não porque ela fosse mera fantasia, não, ela era de carne e osso, mas era artesã, fazia imagens de santos, né? Como tantos artesãos e artesãs que aqui no Nordeste, principalmente, né, trabalham com barro, com madeira, né? Essa Joana era fazedora de imagens de santos. Eles têm um envolvimento amoroso, e deste envolvimento nasce um filho. Aliás, eu tenho que dizer que o conselheiro já tinha filhos do primeiro casamento. Mas o conselheiro parece que tem uma sede, uma ânsia, uma vontade decidida por tomar este rumo itinerante na sua vida. E ele convida a Joana para que ambos, então, adotem esse caminho. Ela não quer e, portanto, o conselheiro a deixa com o filho, que depois vai encontrá-lo no Belo Monte, João Brígido. Se não estou enganado, agora pode ser que a minha memória tenha fugido, tenha escapado, mas creio que é esse o nome. De toda maneira, o filho vai visitá-lo no Belo Monte. Desculpa, Pedro. O Francisco Chagas da Silva Neto, seu monitor aqui na aula, junto com o Batista, está dizendo aqui que ele conheceu a Joana Imaginária em Santa Quitéria e teve um filho com ela de nome Joaquim Aprígio. Joaquim Aprígio. Graças a Deus que o Neto estava aí para colocar a coisa no lugar. Muito obrigado, Neto. João Brígido é um amigo dele, do qual eu vou fazer referência já já. É este o nome exatamente que Neto
que Neto trouxe aí para nós. Maravilha. Bem, conselheiro, então, decide rumar para o sertão desconhecido. E aí, Mauro, se perdem as notícias dele. Estamos no final dos anos 60, início dos anos 70 do século XIX. Ou seja, no entorno de 1870, o conselheiro está com seus 40 anos. Quando ele reaparece, já estamos aí em 1874. E o perfil, a figura dele já está completamente alterado. Porque ele já veste um manto, como o manto utilizado por tantos missionários, né? Missionários que vagavam pelo Nordeste, que certamente o conselheiro havia conhecido nas suas andanças no Ceará. Aliás, um detalhe fundamental, é possível, inclusive, que o conselheiro tenha conhecido ainda no Ceará uma figura importantíssima para o entendimento da religiosidade no sertão, que é a figura do padre Ibiapina, uma figura fundamental nesse contexto. Mas, enfim, o futuro conselheiro, ele já está, né, com os cabelos compridos, a barba comprida, aquele perfil dos missionários, que, por sua vez, é aquele que reproduz a representação convencional de Jesus. E aí o conselheiro já é outra figura. É a figura que, aquilo que o Calazans chama de uma hierarquia da religião popular, seria a figura do beato. E o que é a figura do beato? Na tradição religiosa, na organização, se pode falar assim, da religião popular no Nordeste. É a figura que sabe puxar a reza. Beato é quem sabe puxar a reza. Sabe puxar o terço, sabe puxar uma novena, sabe puxar uma ladainha, sabe puxar um ofício. Ou seja, o beato é aquele que reza, lidera as rezas, chama o povo para rezar. E o conselheiro faz os seus caminhos já no sertão de Sergipe, entrando no sertão da Bahia, no sertão de Pernambuco, justamente juntando pessoas para rezar. Agora, Mauro, ele age como monge, tem as horas da reza. E algumas rezas são pela noite. Então, você tem o ofício da madrugada. E o povo de algumas vilas não gosta que o conselheiro junte o povo para rezar de madrugada, porque não deixa o restante da turma dormir. E isso cria confusão com um, com o outro, e confusõezinhas que vão se aumentando e vão criando confusões maiores, né? Até porque, daí a pouco, o futuro conselheiro, perdão, ele vai se arvorando a fazer mais do que simplesmente puxar a reza. Ele começa a dar conselhos. Ele começa a fazer prédicas, fazer sermões. E com isso ele começa a irritar os padres. Porque o sermão do conselheiro tem maior acolhida, tem maior aceitação por parte das pessoas, muitas vezes, obviamente, do que o sermão que os padres fazem. Muitas vezes desconectado, descontextualizado, sem ter a ver com a vida concreta das pessoas. Então começa uma concorrência entre o beato que vira conselheiro, vai virando conselheiro, e os padres. E numa ocasião, já em 1876, o já conselheiro, né? E aí a figura do conselheiro vai se agigantando. Ele entra em choque com a figura do já citado Barão de Jeremoabo. Ou seja, na cidade do Barão de Jeremoabo, os conflitos ganham um pouco mais de intensidade, e o conselheiro será preso. E pasmem, Mauro, pasmem, membros da comunidade. A acusação
contra o conselheiro não foi nada de triplex, mas foi de ter matado a mãe. Vocês se lembram lá que a gente falou lá no começo que ele perdeu a mãe na sua mais tenra infância? Pois ele será preso acusado de ter matado a mãe. Obviamente, não havia provas, né? Não havia provas. Mas já havia aquela prática que, infelizmente, se mantém absolutamente atual, de que primeiro a gente define o criminoso, depois a gente arruma um crime para justificar, né, a pena aplicada. E aí ele preso, levado a Salvador, de lá para Salvador ele é mandado para Fortaleza, é a primeira e única vez que ele vê o mar. E chegado em Fortaleza, se nota o equívoco que foi cometido, a turma do deixa disso, entra em ação, e aí ele é libertado e ele vai voltando. Ele volta para o sertão da Bahia, que passa a ser a região preferencial da sua atuação. Nessa ocasião, no contexto dessa jornada aí em torno da prisão, da tentativa de condenação e, portanto, de isolá-lo, né, de colocá-lo no ostracismo, como se está tratando de fazer com o nosso ilustre membro da comunidade aqui, né, o ex-presidente Lula, né, no meio dessas agruras todas, o conselheiro terá apresentado, inclusive como forma de sua defesa, a seguinte justificativa para a sua atividade. Essa frase é muito importante, ela vai se somar a uma segunda que eu já vou citar. Ele diz que ele não fez nada disso de que ele era acusado. A única coisa que ele tem feito nesse tempo todo é a seguinte: eu apenas me ocupava em apanhar pedras pelas estradas para edificar igrejas. Andar pelas estradas, recolhendo pedras para edificar igrejas. E não só igrejas. Açudes, cemitérios, a reconstrução de igrejas que estavam em mau estado de conservação, outras construções que merecessem também o esforço dele e do séquito que o acompanhava. Bem, em torno disso, que ele mesmo diz, né, que é o sentido da sua peregrinação, então ele realiza sua atividade em vastas regiões do sertão, especialmente da Bahia, e vários pequenos agrupamentos de pessoas vão surgir desta atividade dele. Agrupamentos que depois se tornarão vilas, se tornarão cidades, algumas delas, como a gente já disse, inclusive, portam até hoje, né, construções que o conselheiro realizou. Primeira frase, então, que dá sentido ao caminho do conselheiro: a andar pelas estradas apanhando pedras para construir igrejas. 10 anos depois, ele volta ao Ceará para pagar uma promessa que ele fizera a São Francisco das Chagas, do Santuário de Canindé. Que é a São Francisco das Chagas, uma forma muito, muito particular de a figura de Francisco ecoar na piedade e na religiosidade sertaneja. E aí ele se encontra com esse seu amigo João Brígido. E ao João Brígido, ele justamente diz: estou indo a São Francisco do Canindé para pagar uma promessa. Depois seguirei para onde me chamam os mal-aventurados. Seguirei para onde me chamam os mal-aventurados. Cruzemos essas duas frases. Andar pelas estradas, colhendo pedras para fazer igrejas. Seguir na direção de onde me chamam, ou seguir para onde me chamam os mal-aventurados.
Essas duas frases, elas sintetizam, a meu ver, de maneira absolutamente feliz, intensa e profunda, o sentido do peregrinar do conselheiro. Aquilo que, em alguns contextos, a gente chamaria a dimensão vertical da espiritualidade e a dimensão horizontal. Ele não ergue igrejas para fugir do que hoje chamaríamos compromisso social, e, por outro lado, o seu compromisso com a gente mal-aventurada, né, está profundamente enraizado nesse vínculo que ele tem com o Deus de Jesus Cristo, que ele aprendeu a conhecer, né, desde a sua mais remota infância. Os mal-aventurados aí, Pedro, são os pobres, os miseráveis do sertão, é isso? Exatamente, exatamente. Ele faz aí justamente uma inversão com a expressão bíblica conhecida dos bem-aventurados. Os mal-aventurados são a gente pobre do sertão. São... Aqui duas imagens, Pedro, só para rapidamente, porque eu sei que tem muita aula pela frente ainda. Uma é a identidade muito grande dele com São Francisco, é muito impressionante. Quando você fala dele recolher pedras para construir igreja, é o começo da trajetória de São Francisco lá em Assis, é exatamente recolher pedra para reconstruir a igreja de São Damião. Primeira, por grande identidade. A segunda identidade de São Francisco é São Francisco vai lá em Assis encontrar os mal-aventurados, né? Os leprosos, os mais miseráveis da sociedade. E aqui o Leonardo Leão traz uma imagem belíssima, belíssima, porque ele está dizendo o seguinte, que o Lula andou pelo Brasil recolhendo não pedras, mas recolhendo sonhos, não para construir igrejas, mas para construir uma nação. Uma identidade bonita e poética com essa coisa das caravanas do Lula, né, pelo interior, especialmente, né, quando vai para o Nordeste. Muito bonita essa imagem do Leonardo aqui. Exatamente. E pensar que quando o conselheiro junta pedras para construir igrejas, ele não está só fazendo isso, está recolhendo sonhos, ele está, né, assumindo sonhos e tratando de dar vida a eles, a esses sonhos, que são os sonhos da gente mal-aventurada. Essa expressão mal-aventurada ela é fundamental para que a gente entenda, de um lado, não é, quem são os elos, ou quais são os elos, perdão, né, que o conselheiro estabelece de maneira privilegiada, e por que, de outro lado, ele tem o ódio das elites. Qualquer semelhança com o que nós vivenciamos nos tempos atuais não é nem de longe mera coincidência. Bem, com essas duas balizas, a gente vai acompanhando o conselheiro, e já estamos no meio da segunda etapa da sua vida. Em 1882, o arcebispo da Bahia solta uma carta, da qual teremos que tratar no nosso próximo encontro, tratando de proibir que o conselheiro dirija a palavra ao povo. Veremos as razões depois, quais são, o teor disso, deixemos isso por hora. Essa carta não é obedecida porque a fama do conselheiro só faz crescer. Em 1887, o arcebispo, vendo que os seus esforços no sentido de calar o conselheiro não tinham sido bem-sucedidos, ele dá uma cartada mais impactante. Ele escreve ao imperador Dom Pedro II pedindo uma vaga no hospício do Rio de Janeiro para internar o conselheiro. Veja, sequestrar o conselheiro, levar para o Rio de Janeiro, para bem longe do sertão, e silenciá-lo, né? Isolá-lo completamente da gente com a qual ele fazia a sua história. A resposta vinda do Rio foi patética. Não há vaga no hospício. E com isso o conselheiro permaneceu no sertão. Dessa situação específica, desse episódio, Euclides saca uma das suas frases mais geniais e mais revoltantes ao mesmo tempo. Ele vai dizer que o conselheiro era o grande homem pelo avesso, que podia ter ido tanto para o hospício como para a história,
como não houve, aí agora eu complemento, né? Como não houve vaga no hospício, ele foi para a história. Bem, 87, tenta-se a internação do conselheiro, que não é bem sucedida. 88, abolição. 89, mudança do regime. Teremos que tratar disso também, mas alguma coisa disso é importante. O conselheiro manteve-se fiel à monarquia o tempo todo, né? Desde sempre, porque assim ele aprendeu, assim a doutrina católica ensinava. Algum membro da comunidade fez comentário dizendo da posição do conselheiro contra o casamento civil. Efetivamente, ele entendia que o casamento era um vínculo estabelecido diante de Deus, o Estado não tinha que se meter com isso. Mas isso era o que a Igreja Católica ensinava. De toda maneira, nos primeiros anos da proclamação da República, os padres, ou muitos padres, em vez de falarem eles contra o novo regime, chamavam o conselheiro para pregar contra o regime. Porque eles, os padres, não queriam se indispor, né, com as novas autoridades. Né? Usavam o conselheiro nesse sentido. Portanto, a figura do conselheiro antirrepublicano é alimentada pelos próprios padres que mais adiante se voltarão contra ele. Essas coisas de traição, né, de mudança de posição de acordo com as circunstâncias e com a conveniência, algo de que o conselheiro sempre escapou, manteve claramente, né, as suas posições e pagando muito caro por mantê-las de maneira coerente. Bem, é justamente por essa faceta, então, antirrepublicana do conselheiro, ela ganhar mais densidade, ganhar mais visibilidade, que ele acaba se mostrando uma figura importante naqueles protestos contra os novos impostos, os quais a gente já tratou aqui, e eu não vou entrar em maiores considerações, por conta do nosso tempo, que corre muito, 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 muito. Então, justamente esses protestos vão levar ao embate de Maceté e ao entendimento de que o conselheiro tem de si mesmo e do seu séquito, de que não é mais possível manter a vida itinerante, a vida peregrina, e aí temos o estabelecimento em Canudos, logo convertido no Belo Monte, como nós já vimos. E com isso, obviamente, temos o início da terceira e mais grandiosa e mais trágica etapa da vida do conselheiro. E o conselheiro não é pouca coisa, ele é um líder que tem múltiplas faces. Né? Aí vão emergir as facetas do construtor, do organizador, do que pensa no conjunto, para além, mas considerando as necessidades particulares dos diversos sujeitos e grupos que chegam para viver no Belo Monte. É o orador que, sempre que solicitado, vai ensinar os mandamentos de Deus para o povo. A palavra do conselheiro como um elemento fundamental de criação da coesão, do grupo, agora amplificado a milhares de pessoas que bebem da sua sabedoria. Os testemunhos de sobreviventes que vão dizer as palavras do conselheiro eram só para o bem, mas ele fiscalizava as obras. Uma senhora lá daquelas que o Dorico entrevistou, Dorico Tavares, ela dizia, eu trabalhei construindo a igreja e eu carregava madeira, e às vezes a madeira era muito pesada, bastava o conselheiro chegar ali e ajudar, colocar a mão, a madeira ficava leve. Então, este líder multifacetado, que, de acordo com um secretário, vamos chamar assim, o Leão de Natuba, lia e lia e lia e escrevia, 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 até a mão ficar cansada. E quando a mão ficava cansada, o Leão de Natuba pegava a pena e o conselheiro, isso segundo um registro de Abelardo Montenegro, que é fundamental, o conselheiro ditava a ele, Leão de Natuba, o seu pensamento sobre religião.
Essa expressão, seu pensamento, ela é fundamental. Por quê? Porque ela indica um entendimento claro de que, ao contrário do que dizem alguns poucos intérpretes que se debruçaram sobre a produção escrita do conselheiro, o conselheiro não é um mero copista. Ele é autor. Ele lê obras que estão disponíveis, né, que lhe chegam às mãos. Nas minhas investigações, eu encontrei 2 dessas obras, uma delas já bastante explorada, já Euclides já faz menção a isso, que é um livro chamado Missão Abreviada. Era uma espécie de guia da doutrina católica, para justamente líderes que quisessem fazer esse trabalho de difusão da mensagem. Foi um livro muito difundido no Nordeste, obra de um padre português, Manuel Gonçalves Couto. E um outro livro que me foi uma surpresa enorme, descobri que o conselheiro terá tido acesso, sabe lá Deus como, um best-seller escrito no Brasil, muito provavelmente, mas publicado em Lisboa, porque no Brasil, nessa época que estou tratando, não havia imprensa, um best-seller do século XVIII, que recebeu 5 edições, ainda no século XVIII, e depois caiu no índex, foi proibido de ser mais vezes reproduzido, o livro Compêndio Narrativo do Peregrino da América, de Nuno Marques Pereira. Um ilustre desconhecido hoje, mas um campeão de vendas de livros no século XVIII. Pois esse livro, então, que deixou de ser editado no final do século XVIII, tem várias das suas páginas retomadas pelo conselheiro. Mas o importante, e é fundamental que isso fique claro, é que o conselheiro... Como é que a gente sabe que o conselheiro fez uso dessas obras, direto ou indiretamente? No caso do Nuno Marques, a gente fica pensando que talvez alguma reprodução parcial da obra tenha chegado às mãos, alguma cópia manuscrita, vá saber. Porque se nós fizermos um trabalho comparativo, colocarmos o texto do Missão Abreviada ou do compêndio narrativo numa coluna e um texto do conselheiro no outro, a gente vai ver que há similaridades muito grandes. Como a gente vê, Mauro, você conhece bem isso, né? Aquelas similaridades entre os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Né? Mas isso não significa dizer que Mateus copiou de Marcos ou Lucas copiou de Marcos. Eles assumem o texto de Marcos, lembram das aulas, né? Eles assumem criativamente o texto mais antigo. Eles o recriam, eles o adaptam. O conselheiro faz coisa semelhante com essas produções às quais ele tinha acesso. Leitores e leitoras apressados da obra do conselheiro tenderão a dizer, não, ele apenas reproduz aquilo que se dizia na época, aquilo que os livros que ele conheceu apresentavam em termos de doutrina católica. Não é isso. Não é isso. A gente vai perceber a diferença onde? Nos acentos. Naquilo que são os destaques. Naquilo que são os temas fundamentais. A melhor comparação neste sentido é com o livro Missão Abreviada. Era o livro que o conselheiro tinha. Ele tinha um exemplar dessa obra. Basta dizer que o Manuel Gonçalves Couto, ao dirigir-se ao seu leitor, o chama de pecador. O leitor do seu livro é chamado de pecador. E o tom do livro Missão Abreviada é o tom daquele missionário, daquele pregador, daquele escritor, que passa o tempo todo descrevendo as penas infernais na sua variedade e na sua truculência, com cada pena mais violenta que a outra, e quase que o sadismo de Deus para aplicar essas penas a quem não obedece aos mandamentos, a quem vive de maneira desregrada, etc, 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 etc. Repito, o vocativo com o qual o autor do Missão Abreviada
se dirige ao seu leitor, à sua leitora, é este: pecador. Procurem isso nos textos do conselheiro. Simplesmente vocês não vão encontrar. Tanto nestes apontamentos, quanto no outro manuscrito que ele nos legou, intitulado Tempestades que se levantam no coração de Maria por ocasião do mistério da encarnação. Não sei se é possível ver. Aqui a gente tem a reprodução facsimilar da capa deste outro manuscrito, né, editado por Ataliba Nogueira. Em nenhum desses dois cadernos vocês vão encontrar este tom. Pelo contrário, o tom é o da exortação. E uma exortação baseada, Mauro, membros da comunidade, num princípio que ele formula e que vai aparecer em algumas páginas do manuscrito, e que é um princípio tocante. Buscar as invenções do amor de nosso Deus para se fazer amado dos homens. As invenções do amor de nosso Deus para se fazer amado dos homens. Então, é preciso buscar essas invenções de Deus. Deus é como aquele amante que se sente meio deixado de lado e que fica inventando modos de se fazer amado dos seres humanos. Então, há que se buscar essas invenções, há que se identificar essas invenções que são múltiplas e sair proclamando essas invenções para todo canto. Essa frase é belíssima, é de uma lírica. Ele era um homem do amor e não da punição. Exatamente. Quer dizer, é preciso deixar-se embeber do amor de Deus. É necessário ter sensibilidade para captar as invenções deste amor e sair proclamando-as. Essa criação, essa frase, ele a elabora, conselheiro, a partir de uma passagem do livro do profeta Isaías, do capítulo 12. Publicar as maravilhas que o nosso Deus fez. Na pena do conselheiro, isso é proclamar as invenções do amor de nosso Deus para se fazer amado dos seres humanos. Uma frase, entre tantas, eu estou escolhendo algumas aqui, porque os minutos decidiram ter menos de 60 segundos, então a gente precisa correr. Uma frase da Bíblia que para ele é preciosa: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Quer dizer, isso é virar uma missão abreviada de pernas para o ar. Isso é abrir as portas do céu. Afinal de contas, este manuscrito, o conselheiro o intitula, não por acaso, Apontamentos dos Preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação dos homens. Então, aqui são os apontamentos para que a gente se salve, a gente consiga a tal salvação escatológica, da qual a gente falou no encontro passado. A missão abreviada, ela se esmera em descrever os tormentos infernais e a variedade desses tormentos. Então, a tônica é absolutamente diferenciada. E se eu pego um parágrafo do missão abreviada que eu vejo reproduzido de alguma forma no texto do conselheiro, e eu digo, não, o conselheiro simplesmente copiou, eu justamente deixo escapar por entre os dedos aquilo que é o fundamental, que é onde o conselheiro descola das suas fontes, onde ele se faz autor. E esse acento na salvação... É correto dizer, Pedro, que o conselheiro era um intelectual, então? Vamos alargar o conceito de intelectual, não é? Porque
Muitas vezes associamos o intelectual a ter frequentado a educação formal nos seus diversos níveis, né? Por exemplo, o ministro da Educação diz que a universidade é só para uma elite intelectual, né? Há um problema lógico aí, ele que é formado em filosofia, né? Se intelectual é aquele que frequentou a universidade, então como é que o intelectual entra na universidade? Há um problema aí, mas enfim. O que é a pessoa intelectual? A gente tende a associar muito estreitamente o intelectual ao conhecimento das letras, ao cultivo das letras. Claro, no caso do conselheiro, essa associação ela é plena, ela faz todo sentido, mas o acento fundamental é que o conselheiro não apenas absorve o que lê, mas ele cria a partir daquilo que lê. Podemos chamá-lo de intelectual? Por que não? Há um pequeno livro, você me faz lembrar agora, chamado A Formação Intelectual de Antônio Conselheiro. Depois eu posso procurar a referência e mandar também, mas é um livro antigo, provavelmente de difícil acesso. Então, por que não? Por que reduzir, né, esse adjetivo apenas para aplicar a quem frequentou os bancos escolares nas diversas etapas da educação formal? Sim, Antônio Conselheiro, intelectual. Eu gosto muito de chamá-lo de autor. Antônio Conselheiro, autor. Não apenas leitor. Alguém que, como diz um historiador francês, Michel de Certeau, o bom leitor é aquele que colhe onde não plantou. O conselheiro é aquele que colhe onde não plantou, mas ele planta também. E o resultado desse plantio, em termos literários, são exatamente esses dois manuscritos, focados no tema da salvação. E esse ponto é um ponto chave, e eu vou me permitir aqui, eu sei que o nosso tempo está avançando, mas eu não posso deixar de mencionar. Esse foco na salvação, ele aparece, né, de diversas maneiras. Obviamente, nos próprios textos. A gente tem que ler, né, e o convite à leitura desses manuscritos, desses textos que agora estão disponíveis, né? Os apontamentos nesse box editado por E-Realizações, também é possível encontrar as referências na internet, né? A própria editora tem o seu site, erealizacoes.com.br, e o manuscrito editado por Ataliba, que, se não me engano, você já disponibilizou, porque faz parte da coleção brasiliana, né? Então, há que ler, há que ter paciência, disposição para frequentar esse tipo de texto que, à primeira vista, pode parecer um texto piegas, sem graça, de uma religiosidade ultrapassada, né? Mesmo para quem é cristão católico, né? Não, há que mergulhar nesse texto, né, devidamente contextualizado. E aí o trabalho do Alexandre Otten é precioso, pioneiro nesse sentido, né, e eu tento dar seguimento a isso. Mas eu quero pegar aqui algumas referenciazinhas rápidas, pelo menos essas. Então, primeiro, o Frei João Evangelista, do qual trataremos no nosso próximo encontro, ele, a certa altura do seu relatório, ele vai dizer que ele ameaçou ir embora do Arraial e suspender as atividades da missão, né, e fazia parte desta ameaça o risco da condenação eterna, após a morte. Ele fala disso. E aí o povo, diz ele registra, o povo diz, nós não precisamos de padres para a salvação, nós temos o conselheiro. Eu aprendi, não sei se você aprendeu, Mauro, que há 2 sacramentos indispensáveis para a salvação, assim se dizia no Catecismo Católico, o batismo e a confissão. Ambos ministrados pelos padres. Ou seja, os padres detêm o monopólio da salvação. O conselheiro quebrou esse monopólio. E não é o conselheiro que quebra porque ele decide quebrar,
Na consciência religiosa da sua gente, este monopólio está quebrado. Nós não precisamos de padres para a nossa salvação. Nós temos o conselheiro. A outra referência, bem, é o próprio título do caderno de 1895, né, que reúne apontamentos em vistas à salvação dos homens. E a outra referência, que indica claramente que o conselheiro tinha como anseio último e fundamental, principal, proporcionar esta vida bem vivida aqui naquela comunidade, em vistas à salvação escatológica, essa referência se encontra naquela passagem belíssima, que já te tocou muito, Mauro, em que ele diz, deixa-me localizar aqui, aceitai a minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais se apagarão da lembrança deste peregrino que aspira ansiosamente à vossa salvação e o bem da igreja. Ele chega a dizer que ele terá sido, em algum momento, um tanto ríspido, um tanto rígido, corrigindo aqui e ali. Ele diz, mas isso é por conta do desejo que eu tenho de vossa salvação, que fala mais alto do que tudo quanto eu pudesse aqui deduzir. Então, essa determinação que o conselheiro tem em proporcionar a salvação. No entanto, detalhe, uma salvação que não acontece sem que se desenvolva no aqui e agora, no momento presente, o compromisso coletivo com a comunidade. Aquela comunidade de mal-aventurados e mal-aventuradas há de viver esse anseio pela salvação, mas essa salvação não se garante individualmente, mas se garante no compromisso coletivo. Fundamental, absolutamente fundamental. Ou seja, o caminho da salvação, o caminho que chega às portas do céu, é outro caminho do que aquele estabelecido pela religião oficial, e que cabia e convinha tão bem aos interesses das elites dominantes, que queriam que o conselheiro se ocupasse das coisas do céu, sem se ocupar das agruras da terra. Mas o conselheiro não entende esse caminho de outro modo. Vamos enfrentar as agruras da terra, vamos superar na solidariedade, no amor, aprendendo do amor de Deus, o amor aos irmãos e irmãs, a trilhar um outro caminho, que abre, sim, as portas do céu. O conselheiro, então, que você está me dizendo, todas nós, é que o conselheiro é capaz de uma articulação rara, que só os grandes líderes têm, entre a produção intelectual ou autoral dele e a prática dele como líder concreto daquela comunidade, né? E com horizonte escatológico, acrescente isso. Acrescente isso. Ou seja, é uma figura ímpar. Eu coloquei eu não me lembro se é na contracapa aqui do box, ou na contracapa de um dos volumes aqui, que o conselheiro ele é feito Tomás Moros, ou o Campanella, não é? Esses autores ilustres, não é? Eles escreveram obras idealizando, né, cidades em que a convivência humana desse conta de superar as agruras típicas do cotidiano, né? A utopia, a cidade do sol. E aí eu digo que o conselheiro, mais do que Tomás Moros ou Campanella, não só ele sonhou uma cidade, ele fez acontecer essa cidade, junto com a turma dele, o seu séquito de mal-aventurados e mal-aventuradas. Isso é de uma engenhosidade grandiosíssima.
Como é que Euclides, baseado em Nina Rodrigues e alguns outros, tem coragem de simplesmente desqualificá-lo como um grande homem pelo avesso, como um louco, como um bronco, como alguém dotado de um misticismo feroz e extravagante? Expressões que vocês vão encontrar em Euclides da Cunha, caracterizando o conselheiro. A obra dele é absolutamente complexa. E a atividade dele é multifacetada, e multifacetada no sentido mais denso, não é? Não são dimensões que não se tocam umas às outras, não são dimensões justapostas, são dimensões que se congregam, porque a palavra escrita é, de alguma maneira, eco da palavra que ele pronuncia, que ele verbaliza nas suas pregações. É por ela, por essa palavra escrita, que a gente tem acesso à palavra que ele dirigia à sua gente. Essa palavra dirigida à sua gente congregava as pessoas. Essas pessoas se viam animadas, reforçadas, confortadas, consoladas, para levar adiante os trabalhos e os dias, e as atividades, e as rezas, e fazer acontecer no cotidiano os sonhos que animavam essas pessoas. Então, efetivamente, e é no meio da construção dos casebres, das igrejas, é na orientação de onde as pessoas vão estabelecer-se para morar ali, onde é que vão trabalhar, enfim, é no meio desse conjunto de uma atividade, digamos assim, prática muito, muito intensa, que ele encontra tempo para ler, escrever, e quando a mão fica cansada, passar a caneta para o seu secretário e continuar ditando o seu pensamento sobre religião. Não é possível a gente conter o espanto, a admiração, quando a gente se defronta com uma figura desse quilate. Pelo menos assim eu vejo e espero conseguir aqui comunicar, né, essa impressão, essa marca que a figura do conselheiro deixa em qualquer que se aproxime a ele de maneira não envenenada pela ótica de Euclides, ou que esteja disposta a virar do avesso, né, aquilo que Euclides deixou escrito a respeito dele. Uau! Uau! Eu tenho aqui, cada aula a gente está aumentando, né? Cada aula ela está esticando, ela está crescendo as aulas, né? Agora já estamos com quase 45, 1h15 de aula quase. A gente está aumentando. Cada aula, nossa ideia, nossa promessa era 45, 50 minutos. Já estão, mas eu acho que todo mundo quer mais, Pedro. Todo mundo quer mais. É impressionante aqui os comentários das pessoas, como as pessoas estão muito inebriadas, né, pelo curso e hoje pela figura do conselheiro. Então eu tenho, se você tem mais conteúdos para nos passar, passe, e depois eu tenho algumas perguntas e algumas questões para você. Bem, se eu continuar falando aqui, a gente não para tão cedo, porque haveria muito mais coisas a dizer. Mas então deixa-me fazer uma indicação e anunciar um segredo, mas esse segredo é para ficar com gostinho para o nosso último encontro. A biografia do conselheiro é uma tarefa que está para ser feita. O trabalho do Dobroruca é o que de mais importante se fez, mas de lá para cá, como a gente disse, né, alguns materiais foram publicados, vieram à tona, né, o próprio manuscrito de 1895 foi publicado. Então, essa é uma tarefa que está para ser, digamos assim, então, refeita, e tendo como referência fundamental o trabalho do Dobroruca. Mas eu escrevi, se me permitem aí a propaganda, numa revista publicada pela Secretaria de Cultura do Governo do Ceará, uma revista chamada Dragão do Mar, no seu número 3, uma pequena biografia do conselheiro no Ceará. Então, é o conselheiro
é o Antônio antes de se tornar peregrino, beato e conselheiro. Essa revista ela é distribuída em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa, do Leblon, e também em Fortaleza, né, no Centro de Cultura Dragão do Mar, não sei se exatamente o nome é este. Então, é uma distribuição direcionada, mas eu acredito que em algum momento, isso já me foi anunciado, esse material estará disponível também de maneira virtual. Então, as pessoas que tiverem interesse, que estiverem em São Paulo, Rio, Fortaleza, se quiserem, é uma revista que ficou muito bonita, com um dossiê sobre o sertão. E dentro desse dossiê está aí esse artigo sobre o Antônio antes de ser tão conselheiro. Agora, o segredo tem que falar em voz baixa. Vocês podem olhar aqui a grossura desse volume e achar assim, bem, mas o conselheiro escreveu, foi muito. Bem, quem for atrás do box, vai logo verificar que o volume, ele reproduz 253 páginas de um manuscrito do conselheiro. Mas, como ele apresenta, de um lado, a página manuscrita, e do outro lado, a página com a transcrição na ortografia do conselheiro e na ortografia atual, então o volume dobrou de tamanho. Mas então, nesse manuscrito, o conselheiro escreveu apenas 253 páginas? Não. Ele escreveu mais de 800 páginas. Mas, Pedro, o que você fez com as restantes 550 páginas? Esse é o segredo. Eu vou contar isso no fim do curso. Um gostinho, ele transcreve, Mauro e membros, ele transcreve o Novo Testamento. Ele copia o Novo Testamento. Só que ele suspende a transcrição. E no que ele suspende a transcrição, ele começa os seus apontamentos. Onde é que ele suspende a transcrição? Quando é que ele suspende a transcrição? Por que ele suspende a transcrição? Só no último encontro. Esse é o segredo que eu quero anunciar. E tem o dever de casa, né? Sim, se essa foi a aula 5, então, ó, tem que vir na aula 6, na aula 7 e aí na aula 8, que é a última aula do curso, o Pedro conta o segredo. Pedro, antes de falar da próxima aula, eu queria colocar para você algumas questões. Bom, primeiro o pessoal está propondo fazer uma continuação do curso, fazer o curso nível 2 depois das 8 aulas, com mais 8 aulas. Tamanha animação de todo mundo aqui. Eu queria trazer... Convite aceito. Opa! Vamos conversar. Vamos conversar. Pergunta aqui do Deodato Gomes. Tá? Eu anotei aqui algumas questões foram colocadas. Algumas das questões que foram colocadas você acabou respondendo na aula, e algumas que não foram, duas que eu separei que não foram tocadas por você. Como, na verdade, nem seriam temas da sua aula, vamos dizer assim. Como você... então, no Deodato Gomes, desculpa, gente. Sim. Como você caracteriza a classe social do conselheiro? Não é possível dizer, até pela sua origem, né, que ele fosse, desde o começo, um mal-aventurado. Né? Mas, portanto, o seu pai tinha ali um pequeno negócio na cidade, então ele se distingue socialmente daquele segmento mais miserável do sertão. Mas ele era também da parte pobre da família Maciel. Quem estava desde o começo se lembra lá que eu falei dos conflitos, né, entre a família Araújo e a família Maciel. O conselheiro, o futuro conselheiro, era da ala mais pobre, né, dessa família tradicional. Então, é difícil caracterizá-lo ao longo da trajetória, até porque, quando ele entra na sua vida itinerante,
ele passa a viver como as pessoas com as quais ele estabelece o seu elo mais próximo, que são os mal-aventurados e mal-aventuradas. Só que ele assume essa perspectiva, e em termos de linguajar da Igreja Católica, Mauro, ele literalmente faz opção pelos pobres. Faz-se pobre com os pobres. Né? Só que ele põe a serviço desses e dessas pobres do sertão o seu saber. E as suas múltiplas competências, habilidades, capacidades. Então, digamos aí, é uma resposta difícil de ser dada. Ele era isso. Né? Ele se moveu. Né? Mas ele se moveu na direção dos mais lascados. Daqueles que ele mesmo chama de mal-aventurados, compartilhando a sorte do cotidiano com essas pessoas até o fim da sua vida. Outra questão, a Anne Walsh, ela já colocou essa questão na aula anterior e não deu tempo de te apresentar, estou apresentando agora. Ela dizendo que a primeira vez que leu sobre conselheiro foi no livro de José Felício dos Santos, João Abade. Pergunta se você conhece esse livro, tem alguma referência? Conheço, mas eu devo confessar que é uma referência meio fugidia. Se eu não estou enganado, é um romance. Se eu não estou enganado. Né? Sobre o conselheiro se produziu muita coisa, sobre o Belo Monte se produziu muita coisa no âmbito do romance. Me parece que é um deles. Tem uma aluna aqui já dizendo que sabe onde parou a transcrição do Evangelho. Não conta, Silmara, não conta. É segredo, guarda o segredo aí. Queria te colocar uma questão agora, porque desde que o tema dessa aula está colocado e a gente vem conversando fora das aulas, também tenho o privilégio de conversar bastante com o Pedro fora das aulas, vem assomando para mim essa identidade do ponto de vista da trajetória intelectual, da trajetória de autor, como você disse, do conselheiro com Lula. Falei hoje no Paz e Bem, ao comentar sobre a nossa aula de hoje, que muito provavelmente, se tem 2 ou 3 presidentes da República do século XX para cá que leram mais que o Lula, é muito. Talvez o Fernando Henrique tenha lido mais que o Lula, o Sarney tenha lido mais que o Lula romances, poesia, mas fora disso, conheço pouco. Em relação ao Bolsonaro, não se fala, Collor, não se fala. A Dilma tem uma formação própria, característica muito técnica, né? O Lula tem uma formação humanista. O Lula é um grande devorador de livros, de textos. Ele, de fato, leu muito na vida. Mas, da mesma maneira que o conselheiro é perseguido pelas elites do país, pelas classes dominantes, pela pecha de ser um analfabeto, um iletrado, um ignorante. Então, essa me parece uma característica também muito comum, a maneira como as elites olham para o conselheiro e olham para o Lula. Muito paralelo, né? Tem um paralelismo grande, não lhe parece, não? Sim, é verdade. Eu estou me lembrando aqui, se não me engano, foi na eleição de 94, Fernando Henrique e Lula, que aquela atriz, acho que foi a Ruth Escobar, que dizia que nós tínhamos que escolher entre um sociólogo e um encanador. Recorda-se disso? Uhum. Acho que é essa a referência, né? Então, a nossa elite, ela é muito atrasada. Gessé Souza nos mostra isso. A elite do atraso. Boa parte dela, que passou pela universidade, tá bem, passou pela universidade, mas a universidade não passou por ela. Essa expressão eu escutei uma vez e ela é muito significativa. Você passa pela universidade, mas a universidade não passa por você. Né? Então, o show de aberrações, de coisas que seriam dignas de riso se não fossem motivo de choro, né? Feitas no âmbito das nossas elites, né? Em nome do seu diploma, né? É uma coisa estarrecedora, e a gente
tem visto isso o tempo todo, todo dia, não é? Então, sim, essa comparação ela é mais que justificada. E se vocês forem ao texto do Euclides, visitem, tarefa para daqui a 2 aulas, visitem o capítulo 4 da parte 2 de Os Sertões. Ele tem que dizer que o conselheiro, de alguma maneira, escreve. Mas os papéis em que ele escreve são pobres. Pobres papéis. E aí ele fala de uma escrita mal arrumada. Uma escrita que expressa o pensamento de um infeliz. Ele precisa desqualificar as letras do conselheiro. Ora, a caligrafia do conselheiro é alguma coisa impressionante. Dá para ver? É impressionante. Eu fico admirado, em particular, com esta página, que é a página de rosto, que é a página em que ele abre os apontamentos, depois de suspender a transcrição do Novo Testamento. Né? Então, as letras do conselheiro precisam ser desqualificadas. Né? E a ideia de que o acesso às letras não seja para todos, que a universidade não seja para todos, né? Isso está muito enraizado. Esse ministro falou isso e não foi repreendido por ninguém, só nós ficamos horrorizados. Né? Isso foi manchete. Né? E as pessoas acharam normal. Né? Então, efetivamente, né? Usar a falta das letras para desqualificar alguém, no caso do Lula. E a ele não faltam as letras. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E, por outro lado, junto com isso, no caso do conselheiro, que teve acesso limitado, do mesmo jeito que o nosso Lula, às letras, mas fez disso algo que incrementou e potencializou o seu agir no mundo, o seu situar-se de maneira qualificada e diferenciada no mundo. Né? Então, você precisa desqualificar este acesso para poder, com isso, jogar fora, jogar no lixo, né, e desmontar, de uma forma ou de outra, o legado que um e outro deixaram para nós. Tá bem não, né? Tá mal. Uma questão procedimental, e aí nós vamos encerrar falando da próxima aula, ok? Algumas pessoas observando que não conseguiram comprar o livro que é o livro de referência do curso, né? O Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. Mas, Pedro, tem na editora da Edufal, não tem? Sim, a editora tem, existe o site. Eu posso passar o telefone também, se as pessoas quiserem entrar em contato direto. É o caso? Eu passo. Passa para mim, eu coloco depois. Sim, você coloca na descrição do vídeo. Eu vou colocar de novo na descrição do vídeo o endereço do site da Edufal, a editora da Universidade Federal de Alagoas, e aí o Pedro vai me passar o telefone e eu coloco também o telefone da editora. O Pedro ligou lá hoje, eles disseram que tem livro, sim. Tem livro no estoque, dá para comprar lá, não é? Inclusive, algumas pessoas já fizeram encomendas esses dias. Eu imagino que em função do curso. E esse livro, a caixa, né, com o texto do Antônio Conselheiro e a sua análise, né, com os 2 volumes da caixa. Sim, esse é um outro site que eu também passo a você e você coloca nas anotações referentes a esta aula. Tem ainda em estoque para comprar. Sim. O outro texto do Antônio Conselheiro está disponível na internet. Eu já coloquei, se não estou enganado, o link na descrição da aula passada, mas eu vou colocar de novo, tá? Eu coloco de novo do outro texto, do outro manuscrito do Antônio Conselheiro, para quem quiser olhar, quem quiser examinar, ok? Próxima aula. Então, hoje, segunda-feira, são agora 6h30 da tarde, estamos encerrando a 5ª aula ao vivo. Ela, a partir de agora, a partir daqui a pouquinho, está disponível o tempo todo na playlist, né, na lista
de vídeos do curso no canal Paz e Bem. Nesta terça-feira, 1h30 da tarde, retransmissão pela estreia na TV 247 e a partir de então também fica disponível forever, para sempre, na TV 247. Para a próxima aula, quarta-feira, 5 da tarde aqui, na TV ou no canal Paz e Bem, quinta-feira, 1h30 da tarde, na TV 247. Então, próxima aula, quarta-feira, dia 6 de janeiro, 5 horas. Fevereiro. Opa, estou tudo errado. Então, quarta-feira, 6 de fevereiro, 5 horas, ao vivo, aqui no canal Paz e Bem. No dia seguinte, 1h30 da tarde, na TV 247, a sexta aula. E aí tem um segredinho, mas eu vou contar ainda nessa aula aqui. O tema será a atuação da hierarquia católica na inviabilização do Belo Monte. Você tem algo a propor para essa aula, Pedro? O que é? É uma tarefa. Já que estamos em aula, aqui, ó, temos uma classe com figuras tão ilustres, entre as quais nosso querido Lula. É uma tarefa. Então, na verdade, uma sugestão. Mauro vai colocar também disponível a indicação de um link em que vocês encontram o documento sobre o qual nós deveremos tratar mais extensamente ao longo da próxima aula. Então, trata-se de um relatório produzido por Frei João Evangelista de Monte Marciano, entre maio e junho de 1895, ele que esteve no Arraial do Belo Monte, tentando dissolver o arraial por meios brandos. E, não tendo conseguido isso, voltou para a capital do estado e produziu esse relatório, que constitui aí um elemento fundamental para levar, ou que haveria de conduzir a guerra, né, contra o Belo Monte. Então, vocês têm à disposição o texto inteiro deste relatório. A leitura deste relatório certamente é bem-vinda para quem puder fazê-la, né? Seja no sentido de tomar conhecimento com esse documento fundamental, seja no sentido de também ir mergulhando por esse caminho no universo do Belo Monte. Esse documento ele é precioso por várias razões, entre as quais esta. É o documento escrito, né, afora as trovas produzidas pela gente do sertão e as profecias populares de que nós já falamos, é o único documento escrito sobre o Belo Monte, um documento um pouco mais extenso, produzido por alguém que esteve no Belo Monte antes da guerra. Portanto, ele conheceu o Belo Monte vivendo, digamos assim, Opa, Pedro saiu do ar? Deu algum problema na conexão do Pedro. Mas então... Opa, você saiu do ar, agora voltou. Você estava dizendo, então, que é o único documento que existe de alguém que viveu, quando você deu um pique aí, você saiu do ar, Pedro. Ele passou uma semana no Arraial. Oi? Ele passou uma semana no Arraial. Então, é a única escrita mais extensa de alguém que conheceu o Belo Monte antes da guerra. Então, na descrição do vídeo desta aula de número 5, vai estar o link para quem quiser ler e se preparar para a aula número 6, para o olhar da hierarquia da Igreja Católica para Belo Monte. O segredinho para o final da aula é o seguinte: já convidei, que o Pedro já aceitou. Na quarta-feira, antes da aula, 5 da tarde, ele vai estar comigo no Giro das 11. Nós vamos ver Pedro Lima Vasconcelos falando sobre a atualidade do país. Sobre o que nós vamos falar? Não sei, vai depender de quais vão ser os temas mais quentes da próxima quarta-feira. Então, Pedro Lima Vasconcelos em dose dupla na próxima quarta-feira, às 11 da manhã, na TV 247, participando do Giro das 11. Às 5 da tarde, ao vivo, aqui no canal Paz e Bem, para a sexta aula
do curso Antônio de Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. É pouco ou quer mais? É isso aí. Valeu, acho que foi uma aula fantástica, Pedro. Obrigado. Sua despedida. Sou eu quem agradece. Fico muito tocado ao tratar dessa figura de Antônio Conselheiro, mas tenho a expectativa e a confiança de que essa nossa 1h30 terá sido um momento convidativo para que a trajetória dessa figura ímpar da nossa história seja visitada e revisitada por outros caminhos que não aqueles estabelecidos pela pena venenosa de Antônio Conselheiro. E neste dia de encontro do Francisco... Euclides da Cunha, pena venenosa de Euclides da Cunha. Perdão, Euclides, a pena venenosa de Euclides da Cunha. É que eu já estava pensando adiante, neste dia de encontro do Papa Francisco com uma liderança importante do islamismo lá nos Emirados Árabes, né? Então, cabe ainda mais reforçar os desejos, a saudação e a despedida em termos de paz e bem. A todos e todas vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Paz e bem, minha gente. Paz e bem. Até quarta-feira. Continuamos. Sexta aula do curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Obrigado a todo mundo.